Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com o seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo 110. Salmo de número 110. Mantenha a sua Bíblia aberta neste salmo. Faremos a leitura dele no decorrer da mensagem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus eterno, nosso Pai, Senhor e Salvador, como é maravilhosa, ó Deus, a Tua palavra. Aqui estamos para ouvir-te. Por Tua misericórdia, ó Deus, fale ao nosso coração. Mostre-nos as grandes verdades, as grandezas da Tua glória, para que jamais troquemos por outra coisa, por coisa alguma. Ouviremos, ó Deus, hoje sobre o Messias, Jesus Cristo, o Messias exaltado. Exalte-o perante os nossos olhos, à luz da Tua palavra, para que assim o nosso coração o tenha como nosso maior tesouro, maior bem. Assim te pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus, é um salmo curto, eu vou ler e reler no transcorrer da mensagem. Diz assim a palavra de Deus, o salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés, dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, e no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Este salmo é puro evangelho, ele refere-se só e totalmente a Cristo, o Messias prometido aos pais e esperado por eles. Quem disse essas palavras foi Matthew Henry, que vem nos mostrar que este salmo é sem dúvida alguma um dos salmos que mais fala sobre Jesus, é um dos salmos mais messiânicos de todo o Antigo Testamento. Este salmo ele é citado no Novo Testamento várias vezes. Por exemplo, você pode ver lá em Mateus 22, 43 e 45, Marcos 12, 36 e 37, Lucas 20, 42 e 44, Atos 2, 34 a 36, Hebreus 1, 13, Hebreus 5, 6 a 10 e Hebreus 7, 11 a 28. É um dos salmos mais citados no Novo Testamento. No salmo anterior, nós vimos o sofrimento do Messias. Nós vimos que ele foi traído. Volte comigo lá no Salmo 109, no versículo 8, você tem lá essa expressão, e tome outro seu encargo. Essa expressão foi usada por Pedro, referindo-se a Judas Iscariotes, o que traiu o Senhor Jesus. No versículo 25, quando o salmista diz que tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Mateus e Marcos empregam justamente esta fraseologia para falar de Cristo lá na cruz do Calvário, quando as pessoas passavam por ele e meneavam a sua cabeça, zombavam de Jesus. Todo o Salmo 109
nós vimos as tristezas e as dores causadas pelos inimigos ao Messias. Mas Deus sabe honrar, Deus sabe responder à oração do seu servo. E aqui no Salmo 110, nós temos então a resposta de Deus ao clamor do Messias. E temos aqui então o Messias exaltado. No Salmo 109, o Messias humilhado. No Salmo 110, o Messias exaltado. O Messias, o Senhor Jesus. Davi estava olhando para o seu mais ilustre descendente, o Messias. Nós vemos que Jesus descende de Davi. E falando do seu mais ilustre descendente, Davi fala dos dois ofícios. Jesus tem em si os três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Mas aqui neste salmo, Davi fala de dois dos ofícios de Cristo: o ofício real e o ofício sacerdotal. Cristo é rei e sacerdote. E neste salmo, então, Davi vem nos mostrar como esses dois ofícios se unem perfeitamente no Senhor Jesus. Vejamos primeiramente o reinado eterno do Messias, versículo 1 ao versículo 3. Volte comigo lá para o Salmo 110, 1 a 3. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Nós vemos nesses versículos, nos três primeiros versículos, o reinado do Messias. Nestes versículos iniciais, nós temos aí a instituição do reino, versículo 1, e o domínio do reino do Messias, versículo 2 e 3. No versículo 1, vejamos aí a instituição do reino. Repetindo o texto: disse o Senhor, com letras maiúsculas, ao meu Senhor, na sua Bíblia, se for a Bíblia na versão revista e atualizada, o segundo Senhor aí está com S minúsculo. É uma tradução equivocada. Aí seria com S maiúsculo, Senhor, Adonai, lá no hebraico. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui nós temos Deus instituindo a autoridade de Jesus, a autoridade do Messias, o reino do Messias. E ele está baseado na promessa de Deus, nas promessas da aliança. Por isso que Davi se dirige a Deus chamando de Senhor, com todas as letras maiúsculas, que é o nome de Deus. Yahvé, o nome da aliança, o Deus da aliança. Então, ele está dizendo, com base na aliança que Deus tem com seu povo, Deus estabelece o reino do Messias. Disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, a Adonai, ao meu Senhor. Aqui nós temos o próprio Deus instituindo o reino de Jesus. Palmer Robertson, ele diz o seguinte: este Senhor, né, o segundo aí, só com S maiúsculo e com as demais minúsculas, esse Senhor do rei Davi está entronizado ao lado de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Pai, né, o Filho ao lado do Pai, exercendo autoridade sobre o rei de Israel, o mais alto posto, o mais alto oficial da nação. É maravilhoso ver Davi, o homem mais poderoso de Israel. Ele não se vangloria do seu poder, pelo contrário, ele reconhece que existe alguém acima dele. Existe um Deus acima dele, existe um Senhor a quem ele se reporta. E ele olha para Deus, olha para o Senhor Jesus e se coloca como servo deles. O Senhor Jesus, respondendo aos fariseus, quando estes questionavam a sua autoridade, ele já se apresentando como Messias, ele já se apresentando como Filho de Deus, lá em Mateus 22, 41 a 46, então, os fariseus, questionando a autoridade de Jesus, ele pergunta então para eles: como que Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita? Como que ele chama de Senhor aquele que é o filho dele? Primeiro ele pergunta:
Esse Senhor a quem Davi se refere não é o Messias, não é o descendente dele. Como é então que ele se dirige e o chama de meu Senhor? Como que ele, sendo o pai de Jesus, humanamente falando, né, o ascendente de Jesus, ele se coloca como servo do seu descendente? Porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo, já olhava para o Messias, o seu descendente mais ilustre, como Deus que ele é, como divino. E por isso então Davi se coloca como servo e chama Jesus de meu Senhor. Nós só podemos entender como um pai pode se ver menor que seu filho, como o caso de Davi, sendo ele o progenitor de Jesus, humanamente falando, como que Davi, sendo o pai de Jesus, humanamente falando, se coloca como servo de Jesus. Por quê? Porque ele vê Jesus como Deus encarnado. O Messias é o próprio Deus conosco, Emanuel é Deus conosco. Que princípio nós temos aqui para nós maridos, para nós pais, fala aqui aos homens. Que princípio nós temos aqui, maravilhoso para nós. Somos a autoridade que Deus colocou em nossos lares, para cuidarmos das nossas famílias. Mas nós não podemos esquecer que estamos debaixo de uma autoridade muito maior, que é a autoridade da palavra de Deus. Nós devemos governar bem a nossa casa. Mas quem manda na nossa casa é Deus. O Senhor Deus de Davi, de todos nós, né? Ele é o Deus de todos nós, disse ao Messias: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Todos os reinos e autoridades nesse mundo estão debaixo da autoridade de Deus. Romanos 13, 11 nos mostra que não há uma autoridade sequer instituída sobre nós que não tenha sido chancelada por Deus. Agora, o que essas pessoas que estão imbuídas de autoridade, o que elas estão fazendo nos seus cargos, se é certo ou se é errado, elas acertarão contas com Deus. Elas prestarão contas a Deus. Mas aqui falando do Messias, né, não vamos perder o foco. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não tomou a autoridade, ele não usurpou a autoridade, ele a recebeu do Pai. Ninguém mais, além de Jesus, foi colocado à destra de Deus. Ninguém mais, além dele, recebeu toda a autoridade. Só Jesus é o Senhor. Reconhecemos outras autoridades sobre nós, mas a autoridade suprema é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala, nós lemos há pouco na liturgia, lá em Filipenses 2, 6 a 11, que Jesus, sendo Deus, existindo e subsistindo na essência de Deus, sendo Deus como o Pai é Deus, Jesus, ele não tomou como usurpação, ele não se aferrou, ele não se agarrou a isso e disse assim: Pai, eu não vou descer, eu não vou me encarnar, mande outro, porque eu sou Deus igual ao Senhor, eu tenho a mesma glória que o Senhor. Ele não fez isso. Ele, sendo igual ao Pai, ele se submete ao Pai e ele diz: Pai, eu vou. E no conselho da Trindade Santa, no conselho eterno, na aliança da graça, ali então Deus manda o seu Filho Jesus Cristo, e ele se encarnou. E Paulo disse que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Não foi uma morte qualquer, foi a pior morte que alguém poderia sofrer, e ele se submeteu, mesmo sabendo que ele haveria de sofrer tudo isso, e ele se submeteu ao Pai. A vida de Jesus foi perfeita, a obediência dele foi perfeita. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira, a tal ponto que ninguém mais está acima de Jesus. Ele está à destra do Pai. Como disse muito bem o presbítero Edson, ele não recebeu algo que ele não tinha antes, ele recebeu de volta o que ele já tinha. Deus o
reinvestiu de glória. Este Deus que diz que não divide a sua glória com ninguém, conforme Isaías 42:8, Ele não reparte a sua glória com ninguém, Ele deu a sua glória a Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Quer queiram as testemunhas de Jeová ou qualquer outra seita que negam a divindade de Jesus, aceitar ou não, Ele é Deus, soberano, eterno, todo-poderoso. Ele é o Rei eterno. No verso 2 e 3 nós vemos o domínio do seu reino, a extensão do seu reino. Novamente é visto na promessa de Deus que disse que faria irradiar de Sião o poder do Messias e formar para si um povo tão numeroso, um reino tão numeroso, tão gigantesco, que seria como as gotas do orvalho. Algo semelhante ele disse a Abraão: farei de ti uma grande nação como os grãos da areia do mar. Se você puder contar os grãos da areia do mar, você poderá contar os seus descendentes. João, quando teve a visão de Cristo, dos céus de glória, lá em Apocalipse 5, ele viu milhões e milhões, milhares de milhares, redimidos e salvos por Cristo Jesus. Isaías fala que Jesus, após todo o seu sofrimento, veria o fruto do seu penoso trabalho. E nós deveríamos amar a igreja de Cristo dessa forma. Deveríamos tratar a igreja de Cristo como o que há de mais precioso nesse mundo. Por favor, isso não é autoajuda. Eu não estou aqui para massagear o seu ego. Eu estou aqui para dizer o seguinte: uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, uma vez que fomos redimidos por Cristo Jesus, transformados por Ele, passamos a ter um valor inestimável, imensurável, por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus, não é por nossa causa, porque somos alguma coisa, não, é por causa da graça de Deus. E nós deveríamos olhar para a igreja como aqueles que são o fruto do penoso trabalho de Jesus. Pode não ter custado nada para mim nem para você a igreja de Cristo, mas para Ele custou o sangue dele, o trabalho dele foi penoso. Hebreus 12 fala que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, essa alegria de receber essa glória, mas de ser o cabeça desse corpo, o noivo dessa noiva que é a igreja, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele não desistiu, ele fez aquilo para o qual ele foi enviado a fazer, e fez, e nos salvou. E nós deveríamos olhar para a igreja de Cristo dessa forma, e amar a igreja de Cristo dessa forma. Deus disse no verso 2, que Ele enviaria de Sião o cetro do seu poder, do poder do Messias. Nós vemos no Antigo Testamento Deus reunindo o povo em Jerusalém para ensinar Israel a adorar a Deus. E ali em Jerusalém, Israel aprendeu a louvar ao Senhor. E Deus falou: agora que vocês aprenderam a me louvar, então agora esse louvor irradiará por todas as nações. Cristo morreu ali em Jerusalém, nasceu em Belém, morreu em Jerusalém. E ali de Jerusalém, então, nós temos a salvação. Não Jerusalém nos salvando, mas ali Jesus Cristo realizou a obra dele. E por todo o mundo tem sido irradiado o poder de Cristo, por meio da pregação do Evangelho. De Jerusalém, o Senhor Deus, com o seu Evangelho da salvação, propagou ao mundo a sua salvação, através do Evangelho. Tudo começou ali. O domínio de Davi nem se compara com o domínio de Salomão, com o domínio de Jesus. Davi e Salomão expandiram o território de Israel, mas nem se compara
o domínio deles com o domínio do Senhor Jesus. O domínio do reino do Messias não é pela força e nem pela guerra, mas pelo poder do Evangelho transformando e salvando pecadores. O Evangelho não é meramente uma mensagem, o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando pregamos o Evangelho, não falamos de uma filosofia, falamos de uma pessoa, falamos de Jesus, o Rei Supremo, o Rei que domina e dominará eternamente, ao mesmo tempo em que Ele domina com poder avassalador sobre os inimigos. Olha só o verso 2, Ele vai pôr os seus inimigos debaixo dos seus pés, Ele vai pisar sobre os inimigos. Nós vemos também Ele, com esse Evangelho bendito, atraindo a si aqueles que serão o seu numeroso povo. Ele atrairá, e eles virão voluntariamente, diz o verso 3, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão seus jovens. Como as gotas do orvalho que não tem como a gente contar, será a multidão dos salvos por Cristo Jesus. E Ele está formando esse povo, Ele está completando a sua igreja. E quando o último escolhido, o último eleito de Deus for salvo, Cristo, então, voltará. E toda a igreja estará com Ele na glória eterna. Apocalipse e outros textos mostram que nós reinaremos com Cristo. Sim, nós somos súditos dele. Ele está formando o seu reino. E nós reinaremos eternamente com Ele. Quero chamar a sua atenção aqui ainda para o verso 3, para esse linguajar poético que Davi usa para falar da multidão, da numerosa multidão daqueles que serão salvos. Esse dia, hoje, esse dia de salvação, aqui nós temos o termo no dia do teu poder, no dia do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Hoje é o dia do poder de Deus, hoje é o dia de recebermos o Evangelho e voluntariamente nos rendermos a Cristo com ornamentos santos, com uma vida santa, ou seja, revestidos com a justiça de Cristo. Hoje é esse dia, o dia do poder de Deus, o dia em que o Evangelho será anunciado. Guarde essa expressão, você vai ver como ela vai fazer sentido no final deste salmo. Guarde essa expressão, o dia do teu poder, o dia do poder de Deus. É o dia da proclamação do Evangelho, é a época, o tempo em que o Evangelho de Deus, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, está sendo anunciado, está sendo pregado, e o reino de Cristo expandindo-se. Guarde essa expressão, voltaremos a ela daqui a pouco. Davi era o mais alto oficial de Israel, como eu disse agora há pouco, e no entanto ele sabia que estava abaixo de uma autoridade superior. Nenhum líder, quer seja um pai de família, quer seja um governante, nenhum líder pode de fato exercer bem a autoridade que recebeu, se não o fizer da perspectiva da grandeza e da autoridade de Deus sobre ele. Por que surgem tiranos, tiranetes? Por quê? Porque eles acham que eles são o poder maior. Eles acham que eles têm a última palavra, e não tem. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós pais, homens, nós devemos tratar nossa esposa com dignidade, com brandura, tratando-a como uma parte mais frágil, delicada. Por isso a Bíblia admoesta e exorta aos presbíteros a que não dominem sobre o rebanho, mas pastoreiem o rebanho de Cristo.
E presbítero aí também inclui o pastor, obviamente. Nós não devemos ser dominadores do rebanho, devemos ser pastores, muito diferente, muito diferente. Porque se recebemos de Deus alguma autoridade, um dia prestaremos conta a Ele, da forma como usamos essa autoridade. Mas ainda quero chamar a sua atenção para a obediência perfeita de Jesus. Por sua vida santa e por sua obediência perfeita, Jesus foi exaltado pelo Pai, recebendo toda a autoridade e toda a glória. Os que hoje atendem voluntariamente, como diz o verso 3, atendem ao seu chamado por meio do Evangelho, desfrutam da salvação, da vida eterna, da companhia do Senhor Jesus, desfrutam já do reino de Deus sobre eles. E no dia do teu poder, né, o dia do Evangelho, em que Deus vem com o seu Evangelho sobre nós e nos salva, nós respondemos a Ele jubilosos, com santos ornamentos, ou seja, revestidos pela justiça de Jesus. Irmãos, a santidade que Deus requer de nós não é algo que nós produzimos com as nossas mãos. A santidade que Deus requer de nós, ela é fruto da justificação, da justiça de Cristo sobre nós. É impossível alguém que não foi justificado por Cristo, revestido com a justiça de Jesus, viver uma vida santa. Assim como é impossível, ou pelo menos é inconcebível, alguém que foi justificado por Cristo não buscar uma vida de santidade, porque ele recebeu tudo quanto ele precisa para viver dessa forma. Todo aquele que abraça o Evangelho, atende ao chamado do Evangelho, é santificado por Cristo, é justificado por Cristo e se apresenta diante de Deus com os ornamentos da justiça de Jesus, o nosso Rei. Mas aqueles que se opõem a Cristo haverão de ser destinados à danação eterna. Agora, eu quero que você preste atenção nos 4 últimos versos. E eu quero que você preste atenção a uma frase dita no verso 5. Ela é muito importante para entendermos aqui. No dia da sua ira, a ira de Cristo. No dia da sua ira. Em contraste com no dia do teu poder, no verso 3. No dia do poder, foi o dia da salvação, o dia do Evangelho ser proclamado, é o dia de hoje, é essa ocasião. O dia que se chama hoje, como diz o autor aos Hebreus. Mas há o dia da ira de Cristo. Quero que você mantenha em mente esse contraste. Calvino diz o seguinte: Cristo não reconhecerá a ninguém como seu, exceto aqueles que tomam voluntariamente sobre si o jugo dele, o jugo de Jesus, e entram em sua presença por meio da voz de sua palavra. Traduzindo isso em miúdos, não é de Jesus aquele que não obedece à palavra de Jesus. E com este, Jesus não tem compromisso nenhum de salvar. Quem não dá ouvidos a Cristo através da sua palavra, não deve alimentar esperança alguma de que Cristo ouça o seu clamor e o salve, ou o abençoe. Porque hoje em dia as pessoas estão procurando a Cristo para receber bênção. Emprego, saúde, dinheiro, felicidade, mas
São poucos os que procuram a Cristo para dizer: Senhor, salva-me, sou pecador, estou perecendo, salva-me, tem misericórdia de mim. Cristo hoje é procurado para massagear o ego das pessoas. As pessoas querem se sentir bem, mas não querem se submeter a Cristo. Querem ser salvas, querem receber a salvação, mas não querem receber o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Ele é Salvador, mas é também Senhor. Mas agora, a partir do verso 4 até o versículo 7, nós vemos o outro ofício do Senhor Jesus, que aqui é o ofício sacerdotal, ou seja, o sacerdócio eterno do Messias. Vejamos então. Aqui temos o outro ofício dele, o seu sacerdócio eterno. Não só o seu reinado é eterno, mas também o seu sacerdócio. Ele continua intercedendo por nós, nós não precisamos de outro intercedendo por nós, nós não precisamos de outro mediador, só Jesus, ele é suficiente, mais que suficiente, não precisamos de nenhum outro. O que é dito aqui, jamais poderia ser dito em relação a Davi ou a outro ser humano. Aplica-se somente ao Senhor Jesus Cristo. O que é dito nesses versículos 4 a 7, ou mesmo desde o versículo 1, não tem como Davi estar falando de um ser humano, de uma outra pessoa. Aqui ele está falando do Messias, e o Messias é o Senhor Jesus. Olha o que ele vai dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá. Verso 4. A aliança de Deus com o seu servo e as promessas contidas nessa aliança tem por base o juramento divino, a palavra de Deus. O crente verdadeiro, ele vive com base na palavra de Deus. O crente não precisa de milagres para crer. Não estou dizendo que receber milagres não é bom, não seja bom, claro que é. Mas o crente verdadeiro, ele não anda por milagres, ele não anda em busca de milagres. O verdadeiro crente, ele simplesmente descansa e confia na palavra de Deus. O que Deus lhe promete, o que a Bíblia diz, é o que ele crê e pronto. A fé dele não depende de milagres acontecerem para ser firme. Pelo contrário, ele simplesmente descansa na palavra de Deus. Tal como o filho num lugar alto, né, sobre um lugar alto, e o pai vem e diz assim: filho, pula, eu te pego. Ele salta sobre os braços do pai, porque ele confia no pai. O verdadeiro crente, ele vive pela promessa de Deus, ele vive confiando na promessa de Deus. Ele não fica pedindo provas para Deus, porque provas é o que ele mais tem. Deus nunca falhou em sua palavra, nunca deixou uma só de suas boas promessas caírem. Gosto muito daquele momento em que Josué está ali diante do povo de Israel e diz assim: olha, eu estou indo embora, estou indo pelo caminho de todo ser humano, a minha hora de partir está chegando. Eu quero dizer para vocês que em toda a minha vida, nenhuma só de todas as promessas que Deus fez caíram por terra. Ele cumpriu todas. Ele cumpriu todas. Por isso que o nosso relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, é crucial, é vital. Eu só serei um crente de verdade se eu crer no que a Bíblia diz, se eu crer no que Deus me promete e confiar nisso. Se Jesus disse que é para nós não nos atemorizarmos, pelo contrário, devemos confiar nele, porque ele foi para junto do Pai, preparar-nos uma morada, porque onde ele está,
Ele quer que nós estejamos com Ele. Eu não preciso de mais nada. A palavra dele é suficiente. A palavra dele é suficiente. O Senhor jurou e não se arrependerá. Então aqui a base da aliança é o caráter de Deus, a fidelidade de Deus. Esse juramento ecoa por toda a Escritura Sagrada. Alguns séculos depois de Davi, o profeta Zacarias, nós lemos aqui há pouco na liturgia, o profeta Zacarias disse o seguinte: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias estava falando do Messias, falando do Senhor Jesus. Ele não estava falando de um ser humano, de uma outra pessoa. Jesus é Deus, Jesus também é homem. Quando eu falo que ele não estava falando de um ser humano, é de um ser humano qualquer. Ele não estava falando de um descendente qualquer de Davi. Ele estava falando aqui do próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus homem, o Deus que se encarnou. Em Jesus, os ofícios de rei e sacerdote, diz o texto, coexistem em perfeita união. Posteriormente, no tempo do Novo Testamento, o autor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, ele tomaria literalmente essa afirmação do verso 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você pode ver lá em Hebreus 5, versículo 6 e capítulo 7, verso 17 de Hebreus. Primeiramente, nós destacamos aqui, irmãos, que existiam 3 ofícios no Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Um rei, Deus até permitia que um rei fosse profeta. Davi é um exemplo disso. Davi foi rei e profeta. Um sacerdote podia ser sacerdote e profeta, não haveria problema. Samuel é um exemplo disso. Ele era sacerdote e profeta. Mas um rei jamais poderia ser sacerdote. Por quê? Porque esse seria o distintivo, a principal característica do Messias. Como é que os judeus saberiam que aquele homem era o Messias? Se nele existisse ou coexistisse perfeitamente, sem nenhum atrito, sem nenhuma dificuldade, o ministério ou o ofício de rei e de sacerdote. E aí nós lembramos de 2 reis de Israel: o rei Saul e o rei Uzias. Saul, antes de ser ungido rei em Israel, teve um momento na vida dele que ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele profetizou entre os profetas. Então, profeta e rei, sem problema algum. Mas um certo dia, Samuel demorou-se mais do que o esperado para oferecer ali os sacrifícios como sacerdote, oferecer o sacrifício a Deus, e Saul ficou impaciente. E ele, como a maior autoridade do reino, rei, ele resolveu dar uma de sacerdote. Ele ofereceu sacrifícios a Deus, e no momento em que ele estava oferecendo sacrifícios, Samuel chegou e falou: que é isso que você fez, Samuel? Saul, que loucura é essa que você fez? Saiba que por causa disso Deus retirará de você o reino e o dará a outro a quem ele já escolheu segundo o coração dele. Você pode ver essa história com mais detalhes lá em 1 Samuel capítulo 13. E o rei Uzias? O rei Uzias é outro sujeito muito interessante. Uzias foi um grande rei de Israel. Ele investiu na tecnologia, investiu na defesa, investiu em várias áreas, na ciência, em várias áreas. Seria o rei dos nossos sonhos, que investiu no país e fez a nação crescer. Grande estrategista de guerra, um grande rei. E a Bíblia diz que isso subiu a sua cabeça e ele ficou cheio de si. E um certo dia ele se meteu a dar uma de sacerdote. Pegou o incensário e queimou o incenso na presença de Deus.
coisa que só os sacerdotes deveriam fazer. E Deus havia proibido ele de dar uma de sacerdote. 80 anciãos, 80 sacerdotes, fiéis e tementes a Deus, chegaram e confrontaram Uzias. Uzias, que é isso que você fez? E Uzias não gostou, não, peraí, quem manda nesse negócio aqui sou eu que sou o rei. A Bíblia diz que naquele exato momento em que Uzias se exaltou, apareceu uma mancha de lepra na testa dele. Para nós hoje isso é tranquilo, né? Rancenias tem cura, é tranquilo. Mas para aqueles tempos, meus irmãos, um rei leproso, e mais, dentro do santuário de Deus, Deus mostrou para Uzias o seguinte: Uzias, você pode ter o poder que você tiver, mas você não passa de um mero ser humano. E eu acabo com a tua vida a hora que eu quiser. Quem manda aqui sou eu, Uzias, não é você. Eles, tanto Saul quanto Uzias, tentaram ou cometeram o pecado de unir o ofício de rei e de sacerdote nas suas pessoas. Mas qual é o grande problema disso? O problema é que esse seria o distintivo do Messias. O povo que sabia disso, ao ver o rei sendo rei e exercendo o sacerdócio, qual a primeira coisa que eles pensaram? Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Messias. Eles usurparam a glória de Jesus, usurparam a glória do Messias. Lembra que Deus falou lá em Isaías 42:8? A minha glória eu não darei a ninguém. Eu sou o Senhor e não dividirei a minha glória com ninguém. Ele não permitiria que o seu filho tivesse a sua glória vituperada por esses homens. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui o significado da expressão tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 14, 18 a 24, você tem ali a breve história de Melquisedeque. Melquisedeque era chamado de rei de Salém. Ele era rei de Salém, uma cidade, né? Depois também foi identificado como sacerdote do Deus eterno. Nós só veremos o ofício sacerdotal sendo instituído nos dias de Moisés, com a tribo de Levi. Levi era neto de Abraão, os bisnetos, os tataranetos, os tetranetos, sei lá o que vem depois disso, de Abraão, os levitas. No tempo deles é que foi instituído o sacerdócio, a tribo de Levi. Mas nos dias de Abraão, muito antes dos seus descendentes, nos dias de Abraão, havia um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem colocou Melquisedeque como sacerdote sobre Salém, sobre a região ali? O próprio Deus. Melquisedeque não era descendente de Abraão, não tinha nem lógica dizer isso. Ele não tinha nada a ver com Abraão, mas Abraão lhe ofereceu sacrifícios, né? E lhe pagou os dízimos. Melquisedeque oficia como sacerdote diante de Abraão. E aí nós vemos que ele aparece na história, Melquisedeque aparece na história como um sacerdote do Deus Altíssimo, mas foi o próprio Deus quem o instituiu. Quando, como, nós não sabemos. A Bíblia não fala, simplesmente mostra que ele era sacerdote de Deus. Jesus não é da ordem dos levitas. Por quê? Jesus é de qual tribo? Da tribo de Judá. Da tribo de Judá não sai sacerdote, só da tribo de Levi. Como que Jesus poderia ser o nosso sumo sacerdote se ele era da tribo de Judá? É que está o negócio. O sacerdócio de Jesus não depende de Levi ou de quem quer que seja. O sacerdócio de Jesus
foi dado a ele pelo próprio Deus, assim como Deus deu a Melquisedeque. Por isso Jesus é da ordem de Melquisedeque, é como Melquisedeque, alguém que foi instituído como sacerdote por Deus. Bem, o texto aqui é claro, né? Precisa fazer esse malabarismo todo. Só estou explicando para você por que significa, o que significa a expressão segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o texto aqui é claro. Olha só, o Senhor Jesus, a Bíblia diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Qual foi o juramento de Deus? Eu te colocarei como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto. Quem instituiu Jesus como nosso sumo sacerdote foi Deus. É isso que Davi está dizendo, é isso que a Bíblia vai dizer quando se refere a Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não precisa da chancela da tribo de Levi para ser sacerdote. Ele é o sacerdote eterno, colocado pelo Deus eterno, diretamente por Deus. Melquisedeque, ele foi instituído rei e sacerdote. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi instituído diretamente por Deus. Dessa forma, ele é o que se chama de um tipo de Cristo, ou ele tipifica a pessoa de Jesus, ele aponta para a pessoa de Jesus. E isso é claro no Novo Testamento, né? De igual forma, Cristo foi instituído por Deus, pelo próprio Deus. A autoridade de Jesus, toda a autoridade que foi dada a ele no céu e na terra, foi dada pelo Pai. Cristo é o nosso sacerdote para sempre. Nenhum outro sacerdote na Bíblia recebe esse designativo, né? Para sempre. O sacerdote eterno. Nenhum outro. Nenhum sacerdote, nem mesmo dentre os levitas, recebeu essa designação. Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão. Quero que você preste atenção nisso. Quando Abraão veio da guerra, resgatando o seu sobrinho Ló, veio cansado, Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? Cristo é o nosso pão, é o nosso vinho. Ou seja, ele deu a vida dele por nós. Ele morreu por nós para nos dar a vida eterna. Abraão estava desfalecendo quando comeu o pão e bebeu o vinho de Melquisedeque. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando Cristo nos vivificou através do seu sacrifício, através do seu corpo e do seu sangue lá na cruz do Calvário. Por isso Jesus disse: aquele que come desse pão jamais terá fome, aquele que beber do meu cálice tem a vida. Isto é o meu corpo partido por vós. Você não está comendo coisas que você fez. Você não vive pelas coisas que você fez. Você tem a vida eterna pelo que eu fiz por você. É maravilhoso a gente ver como os detalhes da Escritura se encaixam perfeitamente na pessoa de Jesus. Bem disse Spurgeon, todas as passagens da Escritura apontam para Cristo. E nenhuma hermenêutica, nenhuma interpretação bíblica é sadia, é correta, se Cristo não for visto nas páginas da Escritura. Cristo é a nossa vida. Ele é o nosso sumo sacerdote e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Lá em Apocalipse 1, versículo 6. O rei e sacerdote nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Ele é o sumo sacerdote, é Ele quem manda. Nós o servimos com Ele. E Ele fez isso para que nós, como seus sacerdotes, neste mundo, vivamos para adorá-lo e por meio da pregação do Evangelho, levarmos outros a adorar a Cristo também.
Observe a tribo de Levi, lá no Antigo Testamento. A função dela, dos levitas, era guiar o povo na adoração a Deus, ensinar o povo a adorar a Deus. Nós hoje, como sacerdotes de Deus, sacerdotes do Senhor Deus, tendo Cristo como sumo sacerdote, nós hoje temos essa mesma função. Toda vez que pregamos o Evangelho, estamos ensinando aos pecadores como eles devem adorar a Deus e como eles devem viver para Deus. Nós não salvamos os pecadores, mas nós guiamos os pecadores quando pregamos a palavra, quando anunciamos o Evangelho, na esperança de que eles também sejam recebidos e salvos. Ressalto ainda que não há nenhum outro mediador entre Deus e nós, a não ser Jesus Cristo. A igreja de Roma erra terrivelmente quando ela coloca o Papa como vigário de Deus, como substituto de Cristo na terra. Esse é o significado da palavra vigário, substituto. Quem pode substituir o Senhor Jesus? Quem pode ocupar o lugar do Senhor Jesus? Nós não temos outro mediador a não ser Jesus. Há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os versículos finais, 5 a 7, nos apresentam a vitória definitiva de Cristo sobre os seus inimigos. Lembra que eu falei para você guardar a expressão dia do teu poder lá no versículo 3? E agora nós vamos para o versículo 5 e ver a expressão dia da sua ira. Hoje é o dia do poder de Deus revelado no Evangelho para salvar pecadores. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode salvar pecadores. Mas aqueles que derem as costas a Ele, aqueles que não atenderem ao seu chamado, o que deverão esperar é o dia da sua ira. Veja agora, e aqui eu quero que você preste atenção, porque aqui estamos falando de Jesus. Pastor, mas esse Jesus não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço é bonzinho. O Jesus que eu conheço é amor. O Jesus que eu conheço, Ele é compaixão. Ou como eu ouvi esses dias, Ele é perdão antecipado. Antes mesmo de eu pedir perdão, já recebi. Sim, é verdade, Jesus é tudo isso mesmo. Mas nós não podemos esquecer que Ele também é justo. E na sua justiça, Ele revela a sua ira. Geralmente a gente associa a ira à pessoa de Deus, né? Deus Pai. Mas aqui Davi está associando a pessoa de Jesus. E ele diz, o Senhor, observe que é o mesmo Senhor lá do versículo 1. Não é o Senhor com todas as letras maiúsculas, que aí seria Yahvé, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Senhor, Adonai, Senhor, ele está falando aqui do Messias. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. A volta de Cristo será o dia em que Deus derramará sua ira definitivamente sobre os pecadores. Será o dia da ira do Senhor. E Ele esmagará os reis, começando com os poderosos, ensoberbecidos, que se julgavam os grandes, os maiores dentre os homens, os dignos de todo o respeito, dignos de serem servidos, que se achavam assim, serão os primeiros a serem esmagados. E não só eles, as nações também, que estão debaixo do cuidado deles. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres e esmagará cabeças por toda a terra. Forte essa expressão, você não acha? Antes que alguém pense que o ímpio será aniquilado, né? Meus irmãos, se existisse aniquilamento dos ímpios, como pregam as seitas das Testemunhas de Jeová, dos Adventistas, se existisse aniquilamento dos ímpios,
seria bom. O que é o aniquilamento dos ímpios? Se você não é daquela religião X, quando você morrer, você vai para o inferno, ou vai para o sofrimento. Mas como uma vela que vai se queimando e vai desaparecendo, vai chegar uma hora que você vai desaparecer, você vai ser aniquilado. Simplesmente você deixará de existir, e deixando de existir, deixará de sofrer. Se o inferno fosse isso, vai lá. Até que dava para suportar, né? Mas a Bíblia não fala que o inferno será temporário, ou que haverá um aniquilamento dos ímpios. A Bíblia fala que os ímpios haverão de sofrer eternamente. Jesus, quando descreve o inferno, a condenação eterna, ele descreve com detalhes terríveis. Você sentirá dores como que vermes te comendo, mas o verme não vai morrer. O fogo queimará você sentirá a dor do fogo te queimando, mas você não será consumido pelo fogo. Haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento, expressões de sofrimento eterno. Inferno, meus irmãos, não é temporário. Inferno não é invenção de pastor ou de padre para pôr medo em você. Inferno é a pura realidade da ira de Deus contra o pecado. É Deus despejando a sua ira contra os pecadores. Pastor, mas quem te garante que existe inferno? E se não existir inferno? Tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer o teorema de Pascal aqui. Bem, se não existir inferno, tá, tudo bem. Eu pelo menos vivi uma vida tranquila aqui. Não vivi escravo de vício algum, né? Morri, não vai ter inferno, beleza, tudo bem. Mas e se tiver inferno mesmo? E aí? Se tiver, não, porque tem. Você quer pagar para ver? Você quer ver o dia da ira do Senhor e estar do lado de Cristo? Ou você quer estar contra Cristo nesse dia? Se você não se estremece diante dessas palavras, Cristo enchendo a terra de cadáveres, e por onde ele passa esmagando cabeças por toda a terra, se isso aqui não infligir terror no seu coração e na minha alma, é porque nós estamos para lá de insensíveis, para lá de empedernidos e duros em nosso coração. Deus tenha misericórdia de nós. Este será o dia da ira de Deus. Hoje é o dia do poder dele, salvando pecadores por meio do Evangelho. Mas haverá o dia da ira do Senhor, em que ele derramará a ira dele contra aqueles que não atenderam ao seu chamado, aqueles que preferiram ser os senhores de si mesmos. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aqui me lembra Gideão. Lembra da história de Gideão? Quando ele estava descendo com os soldados, estava ali selecionando, estava lá com uma turma boa, milhares de soldados com ele, mas Deus falou: não, Gideão, tem muita gente aí, tem muita gente aí, leva eles para beber água, e o soldado que se deitar no chão, ou deixar as armas e se deitar no chão para beber água, esse você manda embora. Aquele que simplesmente agachar, pegar a água com uma das mãos, e levar à boca, esse é soldado, esse é o soldado que eu quero na guerra. Dos milhares que estavam com ele, só 300 fizeram isso. Por quê? Porque soldado que foi designado para a batalha, ele não pode se descuidar. Um soldado que tirasse todas as suas armas e colocasse de lado, e se deitasse no chão e bebesse a água ali, se o inimigo viesse, não daria tempo dele pegar as armas e se defender, seria morto facilmente. Mas um soldado que ainda estando com as suas armas, simplesmente olhando para o lado, levasse a mão na água e levasse a água na boca, se o inimigo viesse, ele tinha como se defender.
aqui a descrição do versículo 7. Cristo, como um bom soldado, não se detém no seu caminho, mas diligentemente faz o que tem que fazer. Cristo voltará e fará com que a sua ira seja derramada sobre os inimigos, e nada o deterá nesse propósito. Ninguém vai deter o Senhor Jesus. Por isso, ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Ou você se rende a Cristo Jesus e o recebe como seu Salvador e Senhor de sua vida, e vive pela fé na palavra de Deus, ou você imediatamente, você não precisa fazer nada, você não precisa participar de um culto satanista, você não precisa ser um assassino, nada não, simplesmente continue como você está contra Cristo. E o que você enfrentará no dia do juízo será este Cristo na sua ira contra o pecado. Pastor, mas você está fazendo a gente sentir medo de Jesus. Não. Eu quero que você entenda e creia que nós estamos diante daquele que é o Todo-Poderoso, a única autoridade neste universo, da qual todas as outras autoridades derivam e dependem. O único que pode livrar você da ira de Deus hoje. Mas naquele dia, Ele vai derramar sobre os pecadores a ira de Deus. O escritor aos Hebreus entendeu perfeitamente este salmo, quando disse: o dia da salvação é hoje. O dia que se chama hoje. Que dia de horror e desespero será para os inimigos de Cristo o dia da sua volta. Naquele dia, eles verão a Cristo, verão o Cordeiro de Deus, rugindo como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, 5 e 6, aliás, é esse texto que nós estudaremos quarta-feira. Apocalipse 5. Venha estudar conosco. Os que passaram a sua vida zombando e desprezando o amor de Cristo, receberão da parte dele, no dia do juízo, a sua ira. O dia de salvação é hoje. As Escrituras, encerrando, as Escrituras apresentam o Messias em sua primeira vinda como o servo sofredor, mas na segunda vinda, como o vitorioso juiz de toda a terra. Jesus é capaz de dar salvação eterna àqueles que lhe obedecem, Hebreus 5:9, e de salvar completamente a quantos virem a Deus através de Jesus, Hebreus 7:25. Hoje é o dia do poder de Deus salvando aqueles que o buscarem através de Cristo. Aquele dia será o dia da sua ira derramada sobre aqueles que o desprezaram. Desfrute hoje do poder salvífico de Deus, para que você não seja contado com aqueles que sofrerão o peso da sua ira. O dia de salvação é hoje. Que Deus assim nos abençoe. Ó Pai, aplica ao nosso coração as verdades da Tua palavra. Esclareça a cada um de nós aquilo, ó Deus, que nós não conseguimos o devido esclarecimento. E inquiete, ó Deus, o nosso coração, para que no dia que se chama hoje, dia de salvação, haja salvação nessa casa. E o dia da ira do Senhor não pegue nenhum de nós de surpresa. Tem misericórdia, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.